Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Damasceno aqui, líder da Virgiquiri, município de Esperantinópolis. Nós estamos mais uma vez cooperando com o devocional diário da Escola Bíblica Dominical, que a nossa Secretaria de Educação Cristã tem administrado aqui na Seadema. A lição de número 11, para o dia 16 de junho, tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. O texto ora nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E a verdade prática nos diz que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. O devocional sob minha responsabilidade é o do dia 13 de junho, próxima quinta-feira, atrelado ao texto de 2 de Pedro 2:4, que tem como pré-título Inferno como lugar de prisão dos anjos caídos. A leitura bíblica em classe da lição 11 está em Mateus 25, 41 a 46. Mas eu quero ler com os amados agora o texto de 2 de Pedro 2:4, que diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quero saudar pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da Seadema, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa diretora. Também saudar pastor Rosivaldo, coordenador da SEC, na pessoa de quem cumprimento todas as lideranças de EBD no Maranhão, área da Seadema. Queridos, o texto que nós lemos é um dos textos mais clássicos sobre o tema, sobre o assunto. E o apóstolo Pedro, ele está falando acerca dos falsos mestres, faz-lhes uma séria ameaça, mostrando que por conta dessa atitude deles, dos falsos profetas, dos falsos doutores ou mestres, eles serão punidos. Depois, Pedro nos dá uma série de garantias dessa punição. E entre essas garantias, ele cita alguns grupos de seres que, por também errarem, já foram punidos por Deus, postos sobre castigo para o dia do juízo. Dentre esses destaques, ele cita os anjos que pecaram, 2 de Pedro 2:4, os ímpios do mundo antigo, aquela nação pré-diluviana que pereceu no dilúvio, 2 de Pedro 2:5, os ímpios das cidades de Sodoma e Gomorra e, por efeito colateral, Admá e Zeboim, que eram circunvizinhas e que pereceram na chuva de Saraiva, 2 de Pedro 2:6, Judas, verso 7. Depois, Pedro destaca que Deus sabe livrar da tentação os piedosos e os injustos, todos que morreram sob o antigo pacto, para o dia do juízo, para serem castigados os ímpios e os justos, para receberem de Deus a menção honrosa na eternidade. Inclusive, depois, Pedro fala dos vivos, 2 de Pedro 2:10, 22, e fala também de alguns que haviam apostatado da fé. Mas no texto de 2 de Pedro 2:4, a palavra traduzida na versão ARC como inferno é, no original grego, tártaro, que é uma alusão ao contexto cultural que Pedro vivia na época, o helenístico. E esse lugar, esse tártaro, era
uma prisão de juízo que ficava dentro dos domínios de Hades, o deus do submundo grego, onde ficavam aprisionadas as almas que, achadas em falta, postas na balança, iam pagar por seus pecados naquele lugar chamado Tártaro. Pedro nos revela, então, que esses anjos que pecaram, que não são os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, como muitos pensam, e que também não são todos os anjos que pecaram na rebelião de Satanás, mas eu deduzo que anjos de altíssima periculosidade, com um poder de destruição tremendo, que Deus, conhecendo-os, não permitiu que eles ficassem soltos, como os demais que hoje servem a Satanás nos seus atos pecaminosos contra a humanidade. Então esses anjos já foram lançados numa prisão que eu gosto de dizer de segurança máxima, que é o Tártaro, e eles estão aguardando um juízo específico de Deus sobre a vida deles, que eu creio ser o lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Eles vão passar pelo juízo final, penso eu, e depois vão para o lago de fogo e de enxofre. Qual o pecado desses anjos? Rebelião, claro. Judas, verso 6, diz isso. Esses anjos são os mesmos de Apocalipse capítulo 9, 14 e 15? Aqueles 4 anjos libertados que estavam no rio Eufrates? Não, gente. Aqueles 4 anjos de Apocalipse 9 vão liderar os 200 milhões de soldados que vão destruir a terça parte dos habitantes da terra depois do toque da sexta trombeta. Se você olhar no capítulo 9, também, logo no começo, versículos 1 ao 12, tem outro anjo chamado Apolion ou Abaddon, que vai reinar sobre um grupo também de seres malignos que por 5 meses vão atormentar os que moram na terra. Não vão matá-los, vão só atormentar, porque é determinação divina. É o tempo que a morte vai estar presa. Estamos falando aqui de um período chamado Grande Tribulação. Mas o foco aqui é mostrar que esses anjos, eles estão aprisionados do Tártaro, já reservados para o juízo. Já devem estar debaixo de juízo divino prévio, mas há um juízo final sobre a vida deles. Então, querido professor, que vai ministrar essa aula, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça, que você seja um instrumento de Deus para nossos alunos no próximo domingo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Bondoso Deus, suplicamos tuas bênçãos sobre toda a liderança da EBD do Maranhão, para que sejamos todos poderosos instrumentos teus na ministração da lição de número 11, próximo domingo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo, não somente hoje, mas também para todo sempre. Amém.